Muito bem, amados e amadas, mais uma semana que nós vamos gravar o vídeo, para compartilhar com vocês. E não poderia deixar de ser, essa semana, a semana conhecida como Semana do Calvário, Semana Santa, Semana da Paixão. Tem vários nomes, que se usam para essa semana. As igrejas estão mobilizadas, fazendo as suas programações dessa semana muito especial. Amanhã as famílias estarão comemorando, a Sexta-feira da Paixão. No domingo, é uma tradição aí católica, Domingo de Ramos, e aí as famílias costumam almoçar juntas, mas as coisas estão difíceis, para a realização desses momentos assim. Tem aqueles costumes, só pode comer peixe. É interessante, Mas na Páscoa, eles comiam o cordeirinho, Mas as tradições vão acontecendo, isso vai entrando na vida das pessoas e vão fazendo, assim, mudanças, Mudanças nas coisas. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta em Lucas 23, que não poderia deixar de ser, Nós vamos falar sobre esse último momento da vida de Jesus. O último dia dele como ser humano vivo aqui na Terra, O ápice da sua vida aqui na Terra, aos 33 anos e meio, mais ou menos, ele completou o seu ministério, completou a sua missão, e nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer aqui um histórico antes, depois nós vamos ler uma parte lá do capítulo 23. Então deixe Lucas capítulo 23 aberto, ok? Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos abrir a Tua palavra para o conforto, para ânimo, para a esperança daqueles queridos amados que vão ouvi-las. Muito obrigado. Instrua-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, lá na sua última semana de vida, chegou para os discípulos e disse assim: vamos para Jerusalém. Os discípulos disseram: que é isso, mestre? Eles estão querendo matá-lo e tu queres exatamente ir para Jerusalém? Não, por favor. Bom, aí Jesus diz que ele teria que sofrer, padecer na mão dos seus inimigos, ser humilhado e ser morto, mas diz lá o texto da palavra de Deus que eles não entenderam nada. E vai seguir uma semana muito especial. Em alguns vídeos eu já falei sobre aspectos dessa semana. Ou talvez você se lembre da entrada triunfal em Jerusalém, faz parte desta semana, deste momento, os últimos momentos de Cristo. Ele entra triunfalmente em Jerusalém e dali é a última semana de vida dele. E ele passa essa última semana fazendo aquilo que ele sempre fez: abençoou. Se você quiser saber o que é necessário para ser um cristão, um verdadeiro cristão, siga o exemplo de Cristo. Abençoe outras pessoas. Se preocupe com elas, porque é isso o que realmente vai importar no final das contas. Bom, aí eu vou chegar aqui em um determinado momento em que já é ali a quinta-feira dessa última semana, e Jesus manda então os discípulos prepararem a ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa, que era uma ceia que simbolizava
aquela mesma ceia que foi realizada no último dia deles no Egito, que tinha o símbolo da libertação, o símbolo da libertação do povo de Israel, do povo descendente de Abraão, que ia sair do Egito livre. E aqui então eles iam comer o pão asmo, o pão sem fermento, eles iam comer ervas amargas, eles iam comer o cordeirinho sem quebrar os ossos, e ele tinha que ser totalmente consumido, não podia sobrar nada. Eles iam tomar o suquinho de uva, as coisas que faziam parte ali do momento da ceia da Páscoa. Só que Jesus cita 2 momentos em que ele usa alimentos. Ele usa o pão, parte o pão, e o vinho. E daí para frente se tornou uma cerimônia sagrada para o cristianismo, porque Jesus disse assim: façam isso em memória de mim até que eu venha novamente. Então, até hoje, os cristãos celebram a Páscoa não do jeito como era da saída do Egito, mas do jeito como Cristo deixou nesse último momento dele aqui, porque já era a véspera da sua morte. Era já final do dia de quinta-feira, e os discípulos então prepararam tudo, e aí houve aquele momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, porque ninguém queria lavar o pé de ninguém, queria ter essa humildade, porque isso era papel de servo, e Jesus dá uma grande lição de humildade. E essa então é a última Páscoa realizada pelos que vão se tornar cristãos, da maneira como era para o Egito, e passa a ser então da maneira como Cristo deixa instituído aqui. Muito bem, eles fazem essa ceia. Jesus fala para eles que o menor no reino dos céus o maior no reino dos céus é aquele que se torna menor. Lá dá uma lição de moral para eles. E aí, ainda dentro desse momento, Jesus libera Judas para que ele vá fazer o seu papel, que não é exatamente aqui que Judas tramou isso. Judas já havia tramado antes. Ele sai agora para completar a trama, para receber as 30 moedas e dizer a localização de Jesus, afastado da cidade, porque os líderes religiosos, eles tinham um medo da liderança de Jesus, do efeito que ele provocava nas multidões, de agarrá-lo diante das multidões. Então a trama com Judas foi exatamente proporcionar um momento em que eles pudessem pegar Jesus sorrateiramente. E foi o que aconteceu. Judas sai para cumprir o seu papel que ele já havia combinado com os sacerdotes, recebe as moedas e vai lá então levar aqueles homens, os soldados e várias outras pessoas para agarrarem Jesus. Muito bem, mas ainda dentro desse momento aqui, terminado que nós hoje chamamos de Santa Ceia, Jesus dá um aviso a Pedro. E aqui eu gostaria de gastar só um pouquinho mais de tempo com você antes de chegar lá no texto que eu quero ler. Jesus diz a Simão que Satanás resolveu peneirar os discípulos, resolveu preparar ciladas para os discípulos, dentre eles uma de Pedro. E no capítulo 22, lá no verso 32, diz que Jesus ora por eles. Isso aqui é uma coisa que me impressiona muito, e por isso que eu quero gastar um pouquinho de tempo falando com vocês. Diz assim, no verso 32 do capítulo 22: Eu, porém, roguei por ti, por Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Sabe, queridos, isso aqui inclusive é uma resposta
para uma dúvida que assola muito meu coração. Eu mando textos bíblicos todos os dias para as pessoas, eu faço esses vídeos e outras coisas mais que realizo na obra de Deus. E eu questiono a Deus muitas vezes me perguntando: Senhor, onde estão os frutos? Onde estão as pessoas que se convertem? Onde estão as pessoas que entregam a sua vida a Jesus? Onde estão as pessoas, Senhor? Onde estão essas almas que precisam ser salvas? Eu fico muito frustrado, porque eu não vejo esse resultado. Esse texto aqui, ele me deu um ânimo no seguinte sentido, e eu espero que dê a você também. Porque eu tenho certeza que você, ou pelo menos a maioria das pessoas que assistem esse vídeo, oram pela conversão de outras pessoas, para que elas entreguem sua vida a Deus. E olha que coisa interessante. Jesus diz que orou por Pedro, mas Pedro negou a Jesus a si mesmo. É impressionante isso. Não dá para comparar a minha oração, a sua oração, com a oração de Jesus. E mesmo assim, o resultado foi a frustração. Pedro negou a Jesus. Jesus orou por ele. Jesus, o próprio Jesus. Imagina, Jesus uma vez disse assim, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse assim: Senhor, eu oro para que eles saibam que tu me atende, para que eles reconheçam, eu sei que tu me atende, mas eu preciso fazer essa oração pública para que eles saibam que tu me atende. E ele chamou: Lázaro, vem para fora. E aquele homem, depois de 4 dias morto, cheirando mal, se levantou e saiu daquele túmulo. Deu para entender o poder da oração de Jesus? É possível Deus não atender uma oração de Jesus? Mas ele ora por Pedro, e Pedro não se converte. Pedro cai. Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Espero que sirva um pouquinho de alívio para o seu coração, como serve para o meu. Não me tira a dor, não me tira, queridos, de ver pessoas que não entregaram sua vida a Jesus ainda. Mas me alivia um pouco de saber que não depende de mim. E até não depende de Deus. Porque Deus não obriga ninguém a amá-lo e a tomar uma decisão de servi-lo, de amá-lo, de viver com ele para sempre. É uma pena. Aqui no versinho, ainda no 32, diz assim, ó: Roguei para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Tem uma coisa muito importante aqui. Porque é possível você dizer que segue a Jesus, é possível você dizer que vive com Jesus, é possível você dizer até que ama Jesus e que é capaz até de morrer por ele, como diz Pedro aqui no verso 33. Mas você não ser convertido. Eu precisaria usar um outro sermão para falar sobre isso. Pedro viveu 3 anos e meio da vida dele. Dormia, comia, bebia, acordava, andava com Jesus e não era convertido. Já parou para pensar se você é convertido? É tremendo, queridos. Isso aqui é um momento muito importante das Sagradas Escrituras, e eu espero que seja também na tua vida. Bom, aí Jesus vai seguindo, e aí ele vai para o Getsêmani, o famoso jardim do Getsêmani. E lá Jesus passa a noite em oração,
e faz até uma oração estranha, pedindo a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice. Nós nunca vamos entender exatamente o que significou isso. Só entre Jesus e Deus essa frase é real. Porque o que Jesus exatamente estava querendo dizer a Deus, e como Deus entendeu claramente o que Jesus queria dizer, é, minha opinião, inexplicável ao ser humano. Porque Jesus sempre esteve decidido a morrer por nós. Eu creio que aqui Jesus não está mudando de opinião, mas ele está pedindo a Deus se há alguma outra solução, como ser humano que ele vivia. Ele teria que entregar o seu corpo, o seu sangue, como ele disse na Santa Ceia, por amor de mim e você. Aqui, Jesus está como o Cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo, recebendo todos os pecados de todas as épocas, para que ele pudesse ser o sacrifício que ia acabar com o pecado do mundo, que ia resolver o problema do pecado. Acabar não, porque a humanidade ainda está por aqui e o pecado ainda está causando seus efeitos, mas ele já é a solução. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Foi isso que Jesus realizou na cruz. Bom, Jesus é preso lá no Getsemane. Uma versão diz que Pedro cortou a orelha do homem, Jesus recolocou no lugar, e Jesus manda deixá-los ir e se entrega, e ele é levado então lá para a casa do sumo sacerdote para responder ali a alguns procedimentos iniciais sobre a prisão dele. Jesus é zombado pelos guardas. Nós temos Pedro negando a Jesus, já falei sobre isso, vou pular, vou apenas acrescentar um pequeno detalhe, é que apesar de Pedro ter traído a Jesus, não ter atendido a oração de Jesus, não ter entendido que ele precisava do poder do alto, porque ele estava sendo tentado por Satanás, uma autoconfiança ou qualquer coisa que você imagina. O que faz a diferença, queridos, na conversão de Pedro, e aqui Pedro se converte, nesse texto do capítulo 22, de 54 a 62, você vai encontrar a conversão de Pedro. Sabe por quê? Porque é aqui que Pedro vê o olhar de Cristo. Os seus olhares se encontram e ele encontra o olhar de um Deus que perdoa. Um Deus que ama o pecador, o traidor, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro aqui encontrou esse olhar, o olhar de Deus. Aqui, Jesus deixa transparecer um olhar divino para Pedro, e Pedro consegue ver quem é Deus de verdade. Aqui houve a conversão. Sabe, não há um verdadeiro cristianismo enquanto você não encontra o olhar de Cristo, enquanto você não encontra esse olhar de amor que é profundo, que penetra, separa juntas e medulas, que, sabe, arrebenta mesmo com a gente. Eu, graças a Deus, vivi essa experiência de Pedro, de encontrar esse olhar de Cristo. É por isso que, apesar de todas as circunstâncias da minha vida, todas as lutas e dificuldades, eu não consigo me separar do amor de Cristo. Nada pode me separar do amor de Cristo. Bom, Jesus é zombado, e aí Jesus é levado para o Sinédrio. O Sinédrio era a reunião dos homens mais importantes de Israel, dos líderes religiosos e políticos, e ali eles condenam a Jesus. Jesus é levado para Pilatos porque eles condenaram Jesus à morte, mas eles não podem executar Jesus, porque eles estavam sob comando do Império Romano.
e só o Império Romano poderia dar uma ordem, uma sentença de morte, fazer a execução. Então eles levam a Pilatos, que era o governador daquela região, para que ele dê a ordem. Pilatos se exime, tenta fazer uma jogada, sabe, de inteligência, de malandro, de esperto, mandando Jesus ser chicoteado, muitas chicotadas, que era para já praticamente matar Jesus, para deixar Jesus num estado em que talvez aqueles homens se sentissem satisfeitos. Não dá certo. Eles pedem então a crucifixão de Jesus, e Pilatos cede, tentando fazer uma outra jogada entre Jesus e Barrabás, que era um homem terrível, um assassino cruel, e o povo prefere Barrabás a Jesus e manda soltar Barrabás, e aí então Jesus é preparado para ser levado ao Calvário. E aí, queridos, chega o momento em que eu quero ler a Bíblia com vocês. Lucas 23, a partir do verso 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. 2 ladrões. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Querido, uma pausazinha. Essas palavras deveriam soar profundamente no seu coração, porque você também não sabe o que faz. O tempo que você está perdendo, o tempo que você está deixando para trás, não volta mais. Não volta mais. O tempo que você está adiando a entrega da sua vida a Jesus, ele não volta mais. É porque você ainda não olhou nos olhos de Cristo. É porque você tem mantido o seu olhar cabisbaixo, ou você olha para as coisas desse mundo, mas você ainda não encontrou o olhar de Jesus como Pedro encontrou, como eu encontrei. Mas mesmo assim Jesus diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Lá na cruz, filhos, queridos, já cravado na cruz, já, sabe, furado, já sangrando, já quase sem condições, já quase morto, Jesus está pensando em você. Aí, seguindo aqui. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Os soldados lançaram sortes e ficaram com as vestimentas de Jesus. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Impressionante, não é? O que é ignorância a respeito de quem é Jesus. Queridos, não mudou nada hoje. Muitos continuam ignorantes, continuam desdenhando de Jesus, continuam escarnecendo de Jesus, continuam negligenciando Jesus, porque ainda não entenderam que Ele é o próprio Deus. E qual era a finalidade do ministério de Cristo? Muitas pessoas se deixam enganar pelas circunstâncias desse mundo, pelos sofrimentos desse mundo, para duvidar de que Deus existe. Ele existe tanto que Ele se fez homem e morreu por você, escarnecido nessa cruz, cuspido, maltratado,
para fazer dele mesmo, o próprio Deus, o Cordeirinho, o sacrifício perfeito, que acabaria de uma vez por todas com o pecado, o que faz essa desgraça toda nesse mundo. Verso 36. Igualmente os soldados escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava em epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Eu vou pular aqui a história dos malfeitores, ou melhor não, né? Eu vou tentar falar rapidamente sobre elas. De um lado estava um homem que mereceu a sentença de crucifixão, e do outro também. Um foi salvo, o outro não. O que foi salvo era um pecador desgraçado. O que morreu também era um pecador desgraçado. A diferença é que esse de um lado pediu a Jesus que o salvasse. Entregou, ainda que tenha sido nesses últimos momentos, a sua vida a Jesus. O outro continuou duvidando, continuou adiando, continuou deixando para lá, continuou olhando para as coisas desse mundo. Ele queria descer daquele lugar ali, queria que Jesus descesse e tirasse ele dali também, para ele continuar fazendo aquilo que ele sempre fez, o mal. O outro não estava preocupado mais em descer da cruz, estava preocupado com o que há de mais importante, é viver a vida eterna. Eu vou continuar lendo então a partir do verso 44. Já era quase a hora sexta, meio-dia, tá? Do nosso horário. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Muitas horas de sofrimento naquela cruz. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Esse horário de 3 horas da tarde era o horário do sacrifício da tarde, em que o sacerdote ia oferecer um cordeirinho pelo pecado do povo. E nesse momento em que ele estava fazendo isso, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou do alto, lá de cima para baixo, para que ficasse claro que não foi de mãos humanas, de baixo para cima, mas era muito alto, era uma cortina muito alta, porque o vão era muito grande, e se rasga de cima para baixo, desnudando o lugar santíssimo, que era proibido, a não ser para o sumo sacerdote uma vez por ano. Porque agora o verdadeiro sacrifício, aqueles sacrifícios de cordeirinhos apontavam para esse momento aqui, e esse momento irá se cumprir aqui, nesse exato instante. Então Jesus clamou em alta voz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Morreu o cordeirinho. Morreu o seu Criador. Morreu o Deus Altíssimo, para salvar você e a mim. Os nossos pecados estavam sobre ele. Nós merecíamos a morte, desde Adão para cá. O salário do pecado é a morte. Mas ele tomou o meu lugar, o seu lugar, e resolveu a dívida, apagou a dívida, acabou com qualquer acusação do inimigo sobre nós. A representação maior da graça de Deus
se deu aqui neste momento. A graça, como disse Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É este momento aqui. E aí? Você vai continuar esperando? Você vai continuar adiando? Pois eu chamo você agora ao arrependimento. Batize-se. Creia em Jesus e tu serás salvo. E se você já é batizado, lembre-se das palavras de Jesus para Pedro. Converta-se e salve a outros. Que Deus os abençoe. Que Deus os proteja e guarde. Os livre, inclusive, da peste que tem assolado esse mundo. Amo vocês. Oro por vocês. Que o Deus de toda a glória esteja na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.